Show de bola, pessoal. Bom, só para poder formalizar na gravação, sejam muito bem-vindos à nossa 8ª semana da EAD. Nessa edição, o tema principal das discussões, das palestras, é a humanidade em um mundo disruptivo. A gente está num momento delicado da humanidade, de modo geral, né? Talvez um dos poucos momentos que a gente possa falar isso, né? Um momento da humanidade em si e de forma abrangente. E discutir temas como inteligência artificial, games, essas coisas, a gente consegue conectar essas situações, né, e perceber melhor toda essa disrupção que está acontecendo, né, desde de comportamentos sociais até comportamentos em redes sociais, né, comportamentos eletrônicos ou tecnologias aplicadas ao nosso dia a dia. A ideia é a gente conversar sobre inteligência artificial hoje, ok? Bom, a proposta nossa é a gente fazer um bate-papo, simplesmente, uma conversa, não tem nada muito formal. Estava conversando com os palestrantes e a gente estava propondo de ser uma conversa aberta mesmo, sem grandes formalidades. Então fiquem à vontade para poder postar suas dúvidas, para poder escrever nos comentários o que você está achando, as suas posições sobre aquilo, que no final a gente compila tudo e gera um apanhado geral disso. Ok? Bom, gostaria de apresentar os professores que vão participar aqui com a gente, os nossos amigos. Eu vou fazer a mediação, né, vou conduzir as conversas e propor os temas e as provocações. Atualmente eu coordeno os cursos de tecnologia aqui no Unis, à distância, e tenho a minha área de atenção é desenvolvimento web. Ok? Bom, deixa eu só pegar aqui uma colinha que eu fiz de cada um de vocês. Vamos lá. Professora Poliana Miranda Abreu, é coordenadora e professora de Ciência da Computação, Sistema de Informação e EDS aqui no Unis. É mestre em Ciência da Computação pela UFMG, com foco em interação humano-computador e engenharia semiótica. Trabalha com gamificação centrada no usuário. Especialista em rede de telecomunicações, graduada em Tecnologia da Informação e artigos publicados na SBC. Seja bem-vinda, professora Poliana. Bom dia, professora. Bacana. Professor Wendel Fioravante da Silva Diniz, bacharel em Ciência da Computação, aqui pelo Unis de Varginha, em 2009, mestre em Engenharia Mecânica pela Unicamp, doutor em Engenharia Mecânica e Engenharia da Computação pela Unicamp e também pela, vou tentar gastar o meu sotaque francês, né, Université de Technologie de Compiègne, da França, em 2017. Tem interesses principais em inteligência artificial, processamento de imagens, sistemas embarcados, computação de alto desempenho, veículos autônomos e semi-autônomos. Bom dia, professor Wendel. Tá por aí? Bom dia, pessoal. Tô aqui. Bacana. Esperando aí para a gente fazer uma conversa bem legal aí sobre IA. Show de bola. Professor Wilson Messina Faria, bacharel em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Lavras, integrando áreas como Ciência das Águas, Ciência dos Solos, Elétrica, Estruturas e Fundações, Geomática, Gestão de Produtos Agrícolas e Mecânica. Possui experiências na área de desenvolvimento de máquinas, aprendizagem de máquinas, análise multivariada de dados, mapeamento digital de solos, sensoriamento remoto. Estudou e estagiou nos Estados Unidos como bolsista do programa Sem Fronteira, financiado pela CAPES. Atualmente trabalha como desenvolvedor de inteligência artificial. Bom dia, professor Wilson. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Bacana. Bom, pessoal, essa é a turma, né? O Wendel, o Poliana e o Wilson. E a ideia é a gente judiar deles, né? A gente bater um papo com eles. E fiquem à vontade. Para vocês também, professores, fiquem à vontade para poder cruzar as informações e a gente conversar sobre qualquer tema que vocês acharem relevante. Bom,
Então, vamos lá, então. Eu vou começar, eu vou tirar a minha apresentação, porque a gente vai fazer muito mais um bate-papo, certo? E sempre que possível eu coloco ela aqui para a gente ter uma temática principal. Bom, vamos lá. Professores, né, como é que você teve o primeiro contato com a inteligência artificial? Foi na faculdade ou não? Eu lembro que quando eu tive, isso foi talvez em 99, estou velhinho já, né, quase gagá, em 99, 2000, o máximo que a gente tinha de percepção de IA era uma aula de 50 minutos por semana de Prolog. Então, olha lá, era um negócio meio longe da gente na época, né? Não sei se era uma questão só contextualizada sobre o grupo que eu estava, né, o local que eu estava, era aqui no sul de Minas, em Três Corações, mas era muito distante da vida real. Como é que foi para vocês nesses momentos? Fiquem à vontade. Então, bom dia, pessoal. Vou abrir minha câmera aqui. Verifica se o áudio tá bom aí, Alberani. Tá, perfeito, Poliana. Certinho. Então, quando eu estava na faculdade, se falava de inteligência artificial, mas era tipo Jackson, né? Estava muito distante de tudo. Mas quando eu fui para o mercado de trabalho, eu comecei a lidar com isso, com as necessidades da IA. E a IA tem um potencial de inovar todos os setores do negócio. Eu vou focar um pouco das minhas opiniões em negócios, porque é a minha área, né? E a IA permite que as empresas de diferentes portes alcancem melhores resultados dos negócios. Então, eu comecei a perceber a necessidade de aplicar a IA, porque os processos das empresas estavam ficando cada vez mais complexos e precisavam de ferramentas eficientes, né? E a gente tem que pensar em algumas coisas, como levar IA para a empresa, através de aplicativos inteligentes, otimizando esses processos empresariais e também capacitando os funcionários das empresas para usar. Só que na época que eu estudei, a gente ainda não estava preparado para essa revolução. E todas as organizações hoje já podem aproveitar os serviços de IA e também aproveitar para levar mais conhecimento e otimizar esses processos. Então, a gente pode usar a IA agora para fazer previsões. E é por isso que é importante que o profissional de TI também tenha conhecimentos da área de negócios. Não é simplesmente pensar só na TI como tecnologia e sem pensar no negócio que agrega valor para a empresa. Então, é importante fazer previsões e gerar melhores resultados para os negócios. Então, hoje a gente tem essa questão de juntar o negócio, a gestão dos projetos, pensando em como que as empresas podem otimizar os processos empresariais com a IA. A sua percepção, por exemplo, também é parecida com a minha, né? Eu acabei não indo para um cenário que aplicasse IA em negócios naquele momento. Mas realmente era um pouco distante, né? Eu não sei, vamos ouvir os jovens do grupo, né? O Wendel e o Wilson, como é que foi para vocês? Como é que vocês estão? Bom, comigo foi também, o contato mais formal foi durante a faculdade, no curso, mas antes disso eu já olhava alguma coisa, já pesquisava, acompanhava as publicações de IA, porque eu sempre gostei muito de astronomia. Né? E quando eu estava assim, saindo do ensino médio, foi aquela época das maiores missões da NASA. A gente teve a Galileu, teve os rovers, Opportunity e o Spirit, né? E como eu acompanhava, né, eu via muita notícia, muita coisa sobre o desenvolvimento desses rovers, né, que eles são semi-autônomos, né? Isso me despertou interesse. Aí, quando eu entrei na faculdade, em 2006, né, eu já fui com esse intuito de estudar mais profundo, né, a IA, né,
e começar a entender o que realmente era, né? Aí, que durante a faculdade, eu comecei a estudar, que eu vi, né, o mundo de possibilidades que tinha, né? E mesmo assim, né, eu terminei minha faculdade em 2009, né? Nem faz tanto tempo assim, né? E né, de lá para cá, né, o desenvolvimento assim foi explosivo, né? A ideia que a gente tinha lá em 2008, 2007, quando eu estava lá nos últimos períodos que a gente fazia as disciplinas de IA, era muito diferente do que a gente tem hoje, né? A gente, na época, as redes neurais estavam voltando com força, mas ainda não tinha explodido o aprendizado profundo e essas técnicas novas que a gente tem hoje aí, né, praticamente invadindo toda a nossa vida digital, né? Hoje em dia você vê IA em tudo, né? Se você usa o Gmail, né, você já está usando IA ali, que ele já está um sistema de IA para evitar que os spams cheguem lá, né? E muito inteligente, por sinal. Depois que comecei a usar Gmail, raramente eu vejo um spam chegar na minha caixa de e-mail principal. Né? Ele costuma dar muito, né, falso negativo. De vez em quando ele pega uma mensagem que não é spam e joga lá no spam, mas é muito difícil ele dar um falso positivo, né? Aliás, um falso negativo, ele chegar um spam na sua caixa. E hoje, para quem tem, praticamente todo mundo tem aí um mini supercomputador no bolso, né, que os celulares de hoje eles têm, né, na época, 2009, que a gente estava, né, que eu estava lá terminando meu curso, né, o meu sonho de consumo era um Pentium 4 de 3 GHz com 4 núcleos. Né? Hoje eu tenho 8 núcleos no meu bolso. Nossa, era o sonho de qualquer um, isso aí na época. Né? Então, no caso, eu também sempre fui um jogador, um gamer, né? Então, em 2009, eu estava sonhando com uma GeForce com 1 GB de memória, né? Hoje o meu celular aqui tem 4 GB de memória, né? Então... é uma coisa que a gente não percebe, né? Essa velocidade que tá mudando, né? De como que as coisas assim, os mais antigos da área falam assim, nossa, a vida está muito mais fácil hoje, né? Você não precisa entender de machine learning, você precisa aprender scikit-learn. Assim, exatamente. É tipo assim, é igual programador JavaScript, né? Você não é programador JavaScript, você programa em Node. Pois então, é, Node.js. É o que eu sempre falo para meus alunos. Como é que foi para você, Wilson? Como é que foi o esquema? Pegando um gancho no que o professor Wendel falou mesmo, realmente, a IA está se tornando quase omnipresente, né? Ela está em todos os lugares. E olhando, o pessoal deve estar se perguntando, né, olhando para a formação minha lá, engenheiro agrícola. O que o engenheiro agrícola está fazendo numa área de IA? Né? Eu acho que isso só prova o quão onipresente está, né, e o quanto de potencial tem a inteligência artificial para todos nós. Meu primeiro contato com a IA foi no curso de graduação. Eu caí meio de paraquedas no curso de engenharia agrícola e no primeiro período que eu cheguei, eu já dei de cara assim, com um mundo enorme de aplicações da IA dentro da engenharia agrícola. Né, a gente tem ali a parte de agrícola, de mecanização agrícola, toda trabalhada com inteligência artificial, toda buscando ali algoritmos para melhorar o equipamento que a gente tem, né, parte de pivô central para controle de umidade de solo, né, tudo sendo muito fortemente aplicado ali dentro. Mapeamento de solo, então, nem se fala. Né? A gente tem softwares fantásticos trabalham em cima dessa parte de mapeamento, tudo utilizando IA. Né? Parte de interpretação de imagem. Isso já era natural quando você começou a estudar. Isso foi em que ano, Wilson? Foi 2013, mais ou menos, que eu comecei a entrar na parte da IA lá. Bacana. E é um contexto assim que a gente acha que não acontece, mas acontece muito, né? Desse cruzamento de área, né? Assim, o Wendel é doutor em engenharia mecânica, você é graduado em agronomia, né? A gente acaba cruzando mesmo as áreas, e quanto mais cross for, mais interessante fica, porque você conecta coisas que outras pessoas teriam dificuldade de conectar.
Eu, por exemplo, nunca teria condição de conectar as áreas de agronomia que você conhece com as áreas de computação que eu conheço. Cara, tem que fazer mais 5 anos de curso para poder chegar lá. Né? E é uma condição extremamente importante, extremamente necessária. Na época que eu estava na universidade, eu via que existia uma deficiência muito grande dessa conexão entre o pessoal do TI e, por exemplo, o pessoal da engenharia agrícola. Né? Às vezes os professores, né, da agrícola não conseguiam conversar com os professores da TI, né? Em questão de necessidade, de acesso àquela informação. Entendi. Os professores precisavam, às vezes, de alguma coisa simples ali para manipular alguma coisa. O pessoal da TI, às vezes, trazia uma coisa super legal, mas às vezes muito complexa, que o professor ficava ali meio assim, nossa, mas legal, mas é muita coisa. Imagino. Bom, vamos caminhando aqui. Poliana, você tem falado que a sua percepção de IA no meio empresarial, né, no meio na gestão de negócio, sempre foi muito clara. Né? Como é que foi a sua percepção de uso da IA em negócio e como é que foi a sua vida profissional em relação a IA? Quando que vocês esbarraram e quais foram as percepções das ondas? Né? A gente sentiu já algumas ondas de IA chegando, né? Quer dizer, a gente percebeu lá desde os anos 80. Né? Assim, em algum momento falava-se muito de IA, depois parava um pouco, porque a impressão que dava era que as ideias chegavam, mas a tecnologia não chegou ainda. Então tinha que esperar tinha que fazer um shift, assim, meio que forçar, espera um pouquinho, aí tem que chegar os 8 cores no bolso do Wendel para poder as coisas funcionarem melhor, entendeu? Assim, o que vocês perceberam disso ao longo da história? Assim, ou o que vocês já estudaram disso ao longo da história? Como é que foi? Como é que foi a sua percepção, Poliana, de mercado, por exemplo? Então, é muito interessante começar a entender a IA dentro do cenário de negócio, né? A gente precisa perceber que ela é um potencial de inovar todos os setores de negócio e permitir que essas organizações sejam mais ágeis e alcancem os resultados superiores, independente do segmento dessa empresa. Então, eu comecei a perceber que nós temos grandes massas de dados. A gente tem poder da computação em massa e temos algoritmos inovadores. Então, como que nós podemos levar essa tecnologia para solucionar problemas que são complexos dentro dos setores de negócio? Como que a gente pode ajudar na tomada de decisão? Então, a minha experiência com IA é voltada para BI, Business Intelligence, que é pegar uma massa de dados que as empresas hoje têm e não sabe o que fazer com elas. Como que pode ajudar? Como que eu posso fazer com que esses dados realmente ajudem na tomada de decisão? Me dê um norte, né? E aí a gente precisa desses aplicativos inteligentes. E a gente tem que entender que a IA é um serviço que pode ser aproveitada em visão, em fala. Eu posso ter o conhecimento da empresa sendo transformado ali de maneira que eu consiga mudar todo o cenário. Nós estamos vivendo num momento de pandemia. Muitas empresas vão precisar se transformar. A palavra de ordem agora é reinventar. E a inteligência artificial, ela é muito forte nesse momento. Ela pode realmente nos mostrar os caminhos. E a empresa consegue otimizar esses processos e tomar decisões de maneira mais rápida. E com isso se recuperar nesse processo. Bacana. Moçada, como que foram as ondas para vocês? Principalmente nisso, né? Como que as organizações podem ser ágeis nesse momento, aplicando inteligência artificial. Porque é uma coisa que eu não sei se vocês já sentiram isso também, assim, ó. Existe um preconceito gigante. As empresas fora as de grande porte, as de médio porte para baixo,
elas acham que IA é um negócio muito distante, muito longe, assim, às vezes. Né? Não, eu tenho que chamar a NASA, e tem que ter um escritório lá em São Tomé, para poder fazer IA direito, entendeu? Ótima definição. Enfim, e em alguns momentos, isso aparece, isso chega para a empresa, né? Mas o pessoal de negócio, e às vezes o pessoal de TI também tem um pouco de receio. Assim, cara, acho que não está no momento ainda, não dá conta. Como é que é a percepção de mercado de vocês, o Wendel e o Wilson? E sobre as ondas, né? Assim, se teve essa sensação de, em algum momento, a IA estava na crista da onda, depois não estava. Depois estava de novo, depois não estava. A gente pode até acompanhar essa cronologia quase que com os filmes. Se você pegar IA do Spielberg, por exemplo, é uma das primeiras ondas. Um pouco isso teve os Jacksons, por exemplo, né? Então teve os Jacksons, depois IA, depois sei lá, Exterminador, por exemplo, né? Enfim, são momentos de IA diferentes e visões diferentes de IA. Como é que vocês acompanharam isso? Eu acho que você tocou aí no ponto certinho, que é essa parte de filmes, né? Acho que a gente tem alguns sonhos que eles são muito grandes, às vezes leva tempo para a gente conseguir construir e produzir eles. O filme do Avatar, por exemplo, levou 10 anos para ser produzido. Sério, alguma coisa muito à frente do tempo. E quando a gente pensa em IA, a gente sempre tem essa ideia, né? A gente pensa na IA como robôs inteligentes que vão dominar o mundo. É uma coisa muito à frente. A IA, ela já está presente entre a gente, ela já está em funcionamento, e ela, como a professora Poliana falou, já está subdividida em diversos ramos. A gente tem o Business Intelligence, a gente tem engenharia também, engenharia de dados, a gente tem a parte de análise de dados, a parte de estatística de dados, tem todo o storytelling por trás desses dados, que é importantíssimo a pessoa entender para conseguir atuar em cima da IA. E acho que essas ondas de IA realmente vêm com essa propaganda do potencial que tem. Então, surge, às vezes, um potencial enorme da IA, quando a gente viu a parte de supercomputadores. Né? Teve um boom de supercomputadores, de informação, de notícias sobre supercomputadores, depois isso deu uma acalmada. Então, assim, eles viram que ainda não está na época ainda da gente ter não chegou ainda nesse potencial. Na hora que a gente chega, a gente volta a ter aquele boom de informações. É uma coisa que, assim, dá a impressão que tem que esperar alguma coisa acontecer para a outra acompanhar, assim, sabe? Porque as ideias, se você pegar, por exemplo, os livros clássicos de IA, são livros de 30 anos atrás, né? E funcionam. Assim, e são reais até agora, passaram pelo crivo do tempo, assim, né? Ou seja, as ideias estão lá, as ideias já estão consolidadas, mas precisa chegar à tecnologia. Como é que foi para você, Wendel? Então, bem pertinente, né? Já fazendo essa ligação com os filmes, né? Já citava Avatar, citou Exterminador, né? O primeiro filme, assim, que tinha IA na história, assim, que marcou muito, que eu assisti ainda era molequinho, nem entendi direito, só fui apreciar ele mesmo depois, foi o Blade Runner. Blade Runner. Inclusive, agora, quando saiu a continuação, né, eu comprei o ingresso ali na pré-estreia para ver ali. Opa, vamos ver como que vai continuar isso aí. Então, né, a ficção, ela colabora e atrapalha, né, a gente que trabalha com IA ao mesmo tempo, porque, né, ela coloca essa barra lá em cima e a gente fica correndo atrás que nem louco, né? O grande público vê lá, tipo, um filme lá como Exterminador e fica depois, visita uma fábrica, vai ver um daqueles braços robóticos de 3 toneladas e já fica assim, né, 12 metros de distância com medo de levar uma porrada na cabeça, né? Tipo isso. Então, né, eu acho que é importante esse papel como professor, como pesquisador, né, de fazer essa ponte, de levar, né, para esse público que tem menos conhecimento técnico, as perspectivas do que a IA pode fazer para ela, né? Como a Poliana disse, né, tem muitos pequenos e médios negócios que eles podem se beneficiar muito da inteligência artificial, mas não tem essa visão ainda, né? Como o Breno falou, eles acham que eles têm que contratar a NASA para colocar uma IA, né? E
Muitas vezes não. Muitas vezes está bem ao alcance deles. Nós já temos bibliotecas, né? Está muito acessível hoje o desenvolvimento. Né? Eu costumo, né, fazer uma brincadeira com meus alunos que quando eles vão lá fazer um exercício, que eles abrem lá o Visual Studio, ou o Visual Studio Code, né? E começam a programar, eu falo, né, vocês hoje vivem na moleza, vocês não sabem o que é não quer decorar 50 comandos de teclado do Emacs para poder fazer as coisas, não, né, viu? VI, né, fazer tudo na linha de comando. Hoje é muito fácil. Watson. Escreve uma letra e já completa o código para você, né? Então, como eu estava, vou contar uma experiência minha também. Eu estava elaborando alguns exercícios para minhas turmas, né, usando o Python, né, que o Python hoje ele tem muitas bibliotecas boas de IA para você começar a entender né, como funciona. Né? E aí eu instalei lá o pacote, né, do Anaconda, e aí quando ele atualizou, ele me ofereceu o Kite, né? O que é o Kite? O Kite é um copiloto de programação. Né? Exatamente. Então, a IA já está ajudando, né, quem faz IA. Né? Ela está lá, você começa a digitar o código, ele já mostra um monte de autocompletar inteligente, né? E além disso, ainda tem a janelinha dele que já fica mostrando, né, a documentação da função. Então, se você descobrir uma função nova e não sabe como funciona, ele já te fica ali te falando o que aquela função faz, já te dá exemplo, né? Então, é uma coisa, né, a percepção que a gente tem é bem simples, tipo, ele está ali, instantâneo, te ajudando, né? E esse tipo de ajuda, né, de auxílio que a IA dá, ela pode ser estendida, né, a vários outros setores, né, para as empresas, né, para você ter ali perceber uma tendência de mercado, né, e lançar uma promoção, melhorar o posicionamento do seu produto, né, muita coisa pode ser possível, né. Então, acho que é o desafio para nós, né, é conseguir fazer essa ponte, né, e levar a IA, né, a atingir ainda mais lugares. Né. Eu acho que a IA define também a nossa época. Ela já está proporcionando um progresso muito rápido e muito profundo também em vários campos de empreendimentos humanos. E está ajudando a resolver alguns desafios mais difíceis na sociedade. E nesse momento de pandemia, ela vai ser essencial. Porque, por exemplo, nós podemos usar a IA para fornecer a alunos remotos o acesso à educação. A gente pode, como foi falado aqui, ajudar os agricultores a produzir alimentos suficientes para a nossa população, essa população que está crescendo cada vez mais. Então, a gente tem que pensar na IA como esse serviço que vai nos ajudar a levantar, de repente, nesse momento de pandemia. E assim, muitas vezes a gente, mesmo estando na área, mesmo estando atento a isso, a gente não percebe aonde é aplicado. E tem tanta coisa, tem tanta coisa profunda aplicado e aplicada no nosso dia a dia que a gente nem percebe às vezes. Enfim, então assim, apesar de a gente ter um desencontro, por exemplo, do que a ficção dizia, né, que ia acontecer. Alguém comentou do Blade Runner, né? Que o Blade Runner, os androides usavam LCD, mas os policiais usavam monitor de tubo. Então, assim, a futurologia é difícil de acoplar com o mundo real, mas ela vai dando os caminhos, ela vai direcionando para onde que vai acontecer. Eu estava numa das palestras dessa semana, foi uma palestra minha sobre Alexa, né? Cara, conversar com a Alexa, cara, conversar com qualquer assistente, esses assistentes Smart Assistant, mas cara, era impossível para mim, cara. Aquilo ela não podia ser verdade. Aquilo. Como assim, cara? Ela não entende. No meio do ruído, assim, com um monte de barulho. Eu lembro de usar o IBM Via Voice, por exemplo, há muito tempo. Eu ia falar do Via Voice. Cara, você tinha que impostar a voz, falar pausadamente para ele conseguir entender só a metade do que você falava, entendeu? Ela é igual um robô para o robô entender. Era tenso. Ele entendia metade, eu ficava feliz. Aí a gente joga um monte de coisa que tem IA, a gente usa um monte de aplicativo que tem IA, tem televisão da LG agora com IA. Então, assim, tem um monte de coisa que a gente não percebe às vezes, né?
E assim, apesar de ter assim, como é que vocês conectam assim o que a gente viu de ficção com o mundo real hoje, assim, o que você achava que não podia acontecer, aconteceu, ou que ainda não aconteceu, mas vai acontecer? Uma questão que eu tenho pesquisado, que eu acho incrível, que eles já está em produção, as grandes empresas aí que têm esses supercomputadores, que têm esse potencial de computação, eles têm utilizado esses supercomputadores para lerem, né, artigos medicinais para definir ali curas para pandemias, por exemplo, como a gente está tendo agora essa do coronavírus. A gente tem supercomputadores ali pegando bases inteiras de análises científicas, de dados médicos e buscando trazer ali uma solução para a gente. Isso já está em produção. Isso aí é uma coisa incrível. E há no direito também, né? Sim. Vai modificar toda a área de direito. Os advogados, tem algum advogado aí? Os advogados precisam se atualizar, entender mais de inteligência artificial e como que ela pode ter um impacto positivo. Porque a IA vai conseguir ler um processo e vai conseguir tomar uma conclusão muito mais rápido, num período muito menor, que um advogado levaria uma semana para resolver um processo. A IA consegue ler e tomar decisão, seguindo critérios estipulados pelo homem, e vai conseguir resolver de uma maneira muito mais rápida, muito mais ágil. Óbvio que a IA também tem impactos, né? Provoca impactos. Não é simplesmente falar que vai substituir, porque a gente sabe que não é bem assim. Não, mas várias áreas já precisam, desde já, começar a entender de IA. IA não é só para a área de tecnologia. IA envolve todas as áreas, porque pode agregar valor nos mais diferentes setores. Sim. Sim, bem falado, Poliana. Então, de novo, cai no nosso colo aqui, né, de pesquisadores e desenvolvedores de IA, né, de conseguir, né, tá aí o desafio, alunos, né, conseguir enxergar essas novas aplicações, né. Quando a gente começou lá, né, a gente nem pensava, a gente viu uma rede neural e achava que era só para classificar, né, bolinha ou quadradinho, né. Hoje, a gente tem vários tipos de redes IAs, né, que fazem muitas coisas, né, diferentes, né. Um dos últimos desenvolvimentos, por exemplo, foram as redes neurais generativas, né, adversárias, né, que inclusive é o assunto que eu estou passando, que elas conseguem aprender observando um conjunto de dados e criar novos dados, né. Então, tem um site que vocês podem procurar depois, chama This Person Does Not Exist. É um site, né, que mostra, né, os resultados, né, de uma dessas redes, né, que ela produz faces, né? Ele foi alimentado aí com milhões de fotos de pessoas e ela gera, né, fotos de pessoas que não existem, né? E é praticamente indistinguível. Tá? Você não consegue distinguir. Quando você olha, né, aquela foto, você acha que é uma pessoa, mas na verdade que a pessoa não existe. Ela foi criada pela rede neural. Né? Então, né, como a professora Poliana disse, né, a IA no direito... Cara, que é um negócio que me assusta de verdade, assim, tipo assim, o Wendel pode não ser o Wendel, ele pode ser só uma IA que tá lá mexendo a boca dele, entendeu? Eu não confio em vocês dois no vídeo, entendeu? No Wendel e no Isso é uma boa ideia. Inclusive, isso já aconteceu, viu? Um engenheiro, não lembro se foi do Google, do Facebook, esse dia foi pego, que ele realmente ele desenvolveu uma IA para participar de reunião. Nossa Senhora. Tava com preguiça lá. Não só a parte de imagem, mas a parte de voz agora também tá sendo bem explorada pela IA. Sim, já consegue replicar vozes. Né? Pois eu citei esse exemplo aí do This Person Does Not Exist, né? Justamente para provocar essa discussão que a gente vai colocar, ver se a gente fala um pouquinho sobre isso, sobre a ética nessa pesquisa, né? Porque o potencial, né, para fazer caquinha, né, é muito grande, né, se essa tecnologia, né, for mal utilizada, né? Então, uma coisa que eu queria discutir com vocês, né, mas quando a gente
esgotar aí a parte técnica, seria como enfrentar esses desafios, né? Como evitar, né, que, né, a IA seja usada para causar prejuízos, né? Como disse, essa mesma rede que gera as faces falsas, né, ela pode ser aplicada para gerar uma voz falsa, né, que é o perigo que a gente chama lá dos deepfakes, né? Sim. Inclusive, né, tem grandes pesquisadores, né, trabalhando nisso. A ideia, né, por trás dessas redes é boa. Tipo, é quando você tem um problema no qual você não consegue fazer uma coleta de dados, né, muito grande, você usa essas redes para gerar, né, dados sintéticos, né, para melhorar a sua percepção sobre o assunto. Como o professor Wilson citou lá da IA, né, que ela, né, lê os artigos médicos e propõe novos remédios, né. Eu também vi essa notícia, né. É muito interessante, e é mais ou menos a mesma ideia, né? Ela olha os dados que já existem, né, e tenta extrapolar, né, uma combinação nova, né, de químicos, né, que possa, né, atacar uma outra doença, né? É a mesma ideia dos rostos falsos. Ele olha os rostos da pessoa, entende como é o rosto de uma pessoa e cria, né, uma nova pessoa falsa lá. Então, se essa tecnologia for colocada, né, em uso por alguém aí com intenções malignas, né, pode ser um perigo, né? Hoje a gente já pensa bem, né? Eu já tenho que ficar vigiando aqui meu pai e minha mãe para elas não clicar naqueles SMS sem vergonha que chega de vez em quando, né? Agora imagina depois uma IA fazendo uma ligação de vídeo, né, um deepfake, uma pessoa sintetizada, né, que consegue conversar. Meu, vai ser difícil fugir de golpe no futuro, né? Vai então, ser difícil. Tem que usar outra IA para... Tem que ter uma outra IA para tipo, tem que ter uma IA, né? Você coloca ela no telefone assim, confirma para mim se esse aí é um ser humano. Pois é, tem que ter um teste de Turing embutido em cada telefone. Loop infinito de teste de Turing, tá ligado? Um vai testar, que testa outro, que testa outro, que testa outro. Saiu um estudo agora, recentemente, falando sobre fake news, aplicação de dados para fake news. Eles conseguem bater por olhos e a boca, por exemplo. Eu posso falar o que eu quiser e colocar essa voz na imagem do presidente da República. Então, é muito interessante. Eu vi jogador de futebol, ou de um artista. Então, realmente, esse impacto pode ser positivo ou negativo da aplicação da IA, e a gente tem que questionar essas questões também, desses impactos, porque eu não sei se eu sou eu, você não sabe. Eu posso ser fake news, que está falando aqui agora, né? Usando IA. E aí, eu quero colocar vocês aí, projetar que IA nos vai ligar de como que gera impacto positivo. Porque pode ter impactos negativos também. A gente está falando de coisa legal, interessante, mas os impactos negativos. Então, como projetar IA como que realmente possa ter um impacto positivo na sociedade. O que vocês acham? Poliana, o seu áudio parece que ele está sendo cancelado talvez foi o microfone aí. Aí até na metade deu para entender, no meio da metade para frente ficou bem embolado. Então vou usar o outro microfone aqui. Agora melhorou. Agora melhorou. Agora ficou bem melhor. Então, eu falei sobre fake news, né? Que agora a gente está usando, eu posso mapear meus olhos, minha boca e me fazer passar por outra pessoa. Então eu posso estar falando aqui qualquer coisa na imagem, por exemplo, de um artista, de um político ou de uma pessoa qualquer. Então esse é um impacto da IA na sociedade também. A gente não sabe mais quem é verdade, quem não é. O que é fake news, o que é verdade. Então, eu queria provocar vocês aí, como que a gente pode projetar IA focando no impacto positivo. Eu vi outro dia um pessoal fazendo, eu não lembro o nome do projeto, se vocês lembrarem aí, vocês me falam. Edição de vídeo igual texto. Tipo assim, a IA aprendia tanto o 3D lá da pessoa, né, fazia um mapeamento 3D da pessoa e a voz. Depois, qualquer coisa que você escrevesse, você escrevia um texto e aquele modelo falava, né, perfeitamente, e você editava o texto. Né? Sim. Eu postei um link para o pessoal aí sobre essa manipulação de faces.
Depois quem quiser dar uma olhadinha. Você Bacana, consegue tô manipular faces da Mona Lisa, o pessoal fez né, Ah, colocou a face da Mona Lisa na face de uma pessoa e ele faz ali toda a movimentação do quadro que é estático. É bizarro. Ah, sim, já vi esse projeto também, É. bem legal. É né, o Vale da Bom, Estranheza. Né? e assim, a gente tá num momento delicado, assim, ó. Eu sendo muito honesto, né, alguém falou acho que a Karina falou de Asimov, né, o Marcelo tem falado de Black Mirror, do mercado de pornografia, tá usando deepfake para poder atingir outros públicos, né? Cara, é um negócio que eu juro que eu tenho medo, assim, para mim, assim, vai chegar um ponto que vai romper o limite da IA em relação à capacidade humana, assim, a gente vai virar pilha, entendeu? Filha. Matrix. Matrix pura. Como é que vocês enxergam isso? Assim, vocês acham que isso não é possível acontecer? Se juntar tudo, né? IA, machine learning, deep learning, essa tranqueirada toda, cara, eu tenho medo disso de verdade, mas assim, tudo bem, tá meio longe ainda, mas você acha que nunca vai chegar nisso? Você acha que vai chegar nisso? Você acha que... O que vocês acham do futuro? Esse é um ponto que provavelmente uma das maiores incertezas da IA. Né? É um grupo bem dividido. Né? Tem um grupo de cientistas que acredita que é possível a gente atingir esse nível, né? Chegar aí numa IA semi-senciente ou até senciente, e tem um grupo que acredita que não é possível. Então, é difícil porque ninguém consegue provar nem que sim, nem que não. Com o desenvolvimento atual, a gente ainda não consegue, né? As máquinas estão fazendo coisas impressionantes, mas a gente ainda não conseguiu ensinar o computador a ter bom senso. Né? Inclusive, um dos maiores pesquisadores das redes profundas, que eu não vou lembrar o nome dele agora, porque eu sou péssimo para guardar nome, né? Ele está justamente atacando esse problema agora. Né? Está querendo avançar nessa direção de melhorar, né, esse bom senso nos computadores, que eles ainda não conseguem, né, você pode ver que os assistentes, né, inteligentes que o Bill citou, eles ainda engasgam de vez em quando você monta algumas sentenças mais complexas, né, e justamente por causa dessa área, né, de processamento de linguagem, né, ser uma área muito sutil, que lida muito com contexto, né, e que tem um subtexto, né, associado, né? O computador ainda não consegue perceber esse subtexto numa conversa, né? Tipo, entrar numa rodinha de adolescentes lá, aquelas conversinhas... Lembra lá da sua época lá de adolescente, aquelas conversinhas de duplo sentido que a gente tinha lá na sala, né? Passava, né, a menininha bonitinha e vinha aquelas conversinhas de duplo sentido, né? O computador não consegue pegar isso ainda, né? Ler esse subtexto, né? Lidar com esse bom senso, né? E esse pesquisador, ele tá... Não lembro se é o Goodfellow ou se é o Ian LeCun, não lembro qual dos dois. Ele está atacando justamente esse problema. Para mim, na minha visão, eu também, né, como bom mineiro, né, nessa questão, fico em cima do muro. Né, eu não confirmo nem nego. Né, a gente ainda não tem evidências suficientes para conseguir provar, né, que é possível, nem que é possível. Mas na minha percepção, depois de ter estudado todos esses anos, para mim o grande empecilho é justamente esse. Aí é o futuro aí. É conseguir colocar essa percepção de bom senso, de leitura de contexto e de subtexto nos computadores. Eu acho que quando a gente conseguir quebrar essa barreira, né, se a gente conseguir quebrar essa barreira, aliás, e conseguir colocar essa percepção na IA, né, aí, para mim, esse é o caminho para ela conseguir atingir, né, esse nível que a gente teme ou anseia, né? Umas pessoas anseiam por isso, outras temem, né? Mas para mim esse é o caminho, conseguir colocar essa percepção de bom senso e de subtexto nos computadores. Ô, Wendel, Diga. eu acho que nós conversamos uma vez sobre o uso da IA nos Estados Unidos,
Eu acho que foi com você mesmo, que a gente estava falando sobre terrorista, como eles estão usando para identificar terroristas. Você lembra disso? Sim, lembro. Fala Sim. sobre esse caso, porque é muito interessante, porque a IA foi treinada a observar determinados critérios e, na verdade, ela foi extremamente injusta e preconceituosa, porque a inteligência artificial aprende com critérios que nós, seres humanos, definimos para ela. Mas, às vezes, ela pode aprender errado. Então, Sim. fala sobre esse impacto aí. Bom ponto, Poliana. Então, bom, é até difícil de falar, né? Porque a gente nem imagina o que deve ter escondido lá nos porões lá do Departamento de Defesa americano. Porque, né, por exemplo, vamos puxar um negocinho bem antigo ali, eu era bem novinho, mas ainda lembro mais ou menos da Guerra do Golfo, né? Que foi, na mídia foi aquela explosão sobre o avião invisível, né? Uhum. O pessoal aí mais da velha guarda deve lembrar, né? Eu lembro. Quando saiu, eu tinha uns 10 anos de idade, ainda lembro mais ou menos, né? Quando falava do avião invisível, para mim era o avião da Mulher Maravilha, né? Que o avião ficava totalmente transparente, ninguém enxergava. Eu tinha 10 aninhos lá, eu pensava que era isso, né? Depois que eu fui ver, né, que era só o avião invisível ao radar, né? O F-117, né? Ele foi revelado ao público durante a Guerra do Golfo em 92, mas ele já voava desde 84. Ele já estava em operação nos Estados Unidos desde 84. Então, levou quase 10 anos aí para esse projeto vir a público. Então, é um tanto preocupante, né, a gente imaginar sobre isso, né, porque a IA ainda tem esses problemas, né, a IA ela precisa ser treinada e quem define esse treinamento é o ser humano ainda, é a gente que fornece os dados para ela, né. E muitas dessas IAs, né, elas são chamadas de caixas pretas, porque nem as pessoas que criaram, né, nem os desenvolvedores que criaram esses sistemas conseguem entender 100% do que ela faz. Né? E aí ela dá esses resultados, né, que faz a gente começar a questionar um pouco os métodos para saber o que está acontecendo. Né? Então, eu lembro dessa conversa assim, Poliana, que tinha acabado de divulgar, né, que os Estados Unidos estavam financiando uma IA para detectar terroristas, né, por câmera. Aí o Black Mirror de novo, ó. Pegar as imagens de vigilância de câmera e verificar os trejeitos, o tipo de andar, o comportamento da pessoa para indicar se é um possível terrorista, né? E aí, isso deixou um pouco preocupado, né? Na época, lembrei, isso deu repercussão porque os critérios era, tipo assim, se a pessoa for negra, se tivesse característica de indiano, e pessoal do Oriente Médio, né? E aí, totalmente injusto. Igual e a IA foi treinada em cima disso para identificar terrorista em cima dos critérios que foram inseridos pelo próprio ser humano. Pois teve um lance de um chatbot. Teve um lance de um chatbot também da Microsoft, não teve? Que virou. Foi onde a gente percebeu primeiro, né, esse tipo de viés aí dessas IAs, né? Porque esse caso do chatbot da Microsoft é bem interessante. Era um bot postado no Twitter, né? E ele foi treinado com a base de dados do próprio Twitter. E aí, né, quem lida muito com o Twitter sabe que ele tem ali um cantinho meio escuro ali no Twitter, né, onde o pessoal coloca lá os seus discursos de ódio, se esconde atrás desse escudo de anonimidade que a gente acha que existe na internet, né? E começa, né, a verbalizar lá seus sentimentos internos, que muitas vezes ela não tem coragem de assumir em público, né? E aí foi justamente o que aconteceu, né? É a questão dos dados que a gente usa para treinar a IA, como isso pode influir no resultado. A gente viu isso nesse botzinho da Microsoft, porque ele começou a treinar com dado do próprio Twitter e ele virou, né, o bot mais racista que existe. Ele começou a postar antissemitismo, né, postando textos, injúrias, né, contra judeus, contra negros, contra minorias, né, justamente por causa dos dados que eles foram expostos. Né. Aí essa dos terroristas também, só um minutinho, só para
fazer o link, né? Essa IA dos terroristas é justamente porque os dados disponíveis que a gente tem para treinar é justamente do maior inimigo que os americanos enfrentam. Então, para o americano médio, o que é o terrorista? É um cidadão ali do Médio Oriente, né, com um comportamento agressivo, meio sociopata, essa é a imagem formada que eles têm, e esses são os dados que ele tem para alimentar. Só que não é o dado completo, né? Não quer dizer que toda pessoa que cai naquela descrição vai ser um terrorista. Né? No caso, é pobreza de dados, né? A gente não tem acesso a dados completos para conseguir treinar e deixar essa IA, né, fazer, né, o que ela, né, o intuito dela, né? Então, realmente, é um dos pontos onde mostra o perigo. Bom, pessoal. Professor, esse ponto aí é um ponto realmente muito, muito comentado e está sendo muito estudado. O pessoal que tem interesse tem um livro que ele chama How to Lie with Statistics, né? Como mentir com estatística. Para quem gosta dessa área e quer aprender um pouco mais, esse livro é bem legal. Ele traz bem essa ideia de que, dependendo do que você alimenta a sua IA, você vai ter o resultado que você quer. Você consegue manipular ela tranquilamente. É bem interessante. Pois é. Legal. Pessoal, só para a gente não extrapolar muito o nosso tempo, a conversa está fluindo e está bacana. No chat, então, tem 200 mil mensagens ali que talvez a gente nem consiga passar nem pela metade delas. Mas, só para a gente seguir o nosso contexto aqui e a gente talvez amarrar e começar a caminhar para o final, ok, a gente está falando de um monte de coisa, então estamos falando de tecnologias, linguagens e técnicas e estatística e tudo embolado, né, com um cientista da computação, uma cientista da computação, um agrônomo, um mecânico, sabe assim, como é que a gente mistura tudo isso, né? Por onde eu começo? Pode dar um norte para a gente, pode ser você, Wilson, começando, assim, como é que você começou na IA e por onde que você começou? Como é que a gente começa a aprender isso? Bom, legal demais a pontuação. Eu comecei com a IA para mim na época quando eu comecei ali minha graduação, IA para mim era o quê? Excel e estatística, né? Basicamente era isso. Excel mesmo, dali, era no Excel. A gente pegava ali as colunas de dados, né, desenvolvia uma fórmula. Né, depois que eu saí disso, a gente começou a entrar ali na lógica fuzzy, né, que já era uma IA ali manual, né, não é automática. Você cria suas regras, você define os parâmetros e coloca a sua entrada de dados dentro daquilo ali. Então, esse início, né, de aprender IA, realmente é você aprender com os dados. É você ter ali um dado para você treinar, para você entender o que aquele dado quer dizer, né, você conseguir trabalhar esse dado de uma forma até lúdica, né, para dizer. Entender, fazer esse storytelling desse dado, compreender o que está acontecendo, separar o que você quer de output. E como já foi comentado, tem ferramentas gratuitas aí fantásticas. A gente tem o Python, que é uma linguagem de programação super tranquila para a gente pegar. Temos o R também, uma linguagem estatística muito tranquila de começo. Né, tem muitos pacotes para inteligência artificial, tem muita documentação na internet. Stack Overflow aí, para quem conhece, tem muitos arquivos. É vida. Né, tem muitos projetos rodando aí, coisa simples para quem quer começar. É bem tranquilo. O legal é passar pelas etapas para entender o que está acontecendo. Então, você pegar lá um Excel mesmo, que seja da vida, e fazer alguns cálculos manuais. Né? Regra de 3, por exemplo. Regra de 3, para mim, é um cálculo de IA. Você está fazendo ali uma inferência. Né? Então, tudo faz parte. Pois é, complementando a fala aí do colega, né? Como eu sempre falo para meus alunos, pessoal, vocês têm aí a faca e o queijo na mão, né? Internet não é só para ver vídeo de gatinho, né? Se você der uma busca, aí você vai encontrar vários... Não. Claro, 90% da importância da internet é vídeo de gatinho, mas
né? Se você procurar especificamente, você vai conseguir encontrar, né, muito material gratuito introdutório de IA, né? Tem vários sites interessantes, né, que vocês podem fazer, né, uma leitura, né? Infelizmente, ou felizmente, depende aí de como está o seu estudo, né? A maioria dos bons materiais ainda estão em inglês, né? Então, inglês é fundamental. Então, tem, por exemplo, já vou citar, né, para vocês, tem um site que é o Deep Learning Book, né? Que é um livro inteiro de aprendizado profundo, capítulo a capítulo, que está disponível gratuito na internet. Então, vocês podem, né, se você se interessou aí pelo Deep Learning, pelas redes neurais, né, o aprendizado profundo, eu sugiro começar por lá. Se eu não me engano, eu acho que ele tem uma versão em português, né, tem uma versão traduzida dele, né, que acho que você consegue encontrar. .com.br. Isso, deeplearningbook.com.br, bem lembrado, Bill. Então, esse já está traduzido em português, né, e ele é um passo a passo bem legal, né, é uma linguagem bem acessível, e ele traz alguns códigos também, então você já pode ir reproduzindo ali e fazendo, né, o seu primeiro contato com a IA, né, com várias arquiteturas de rede neural, né, de forma bem fluida. E tem outro site também, que é o Towards Data Science, né, que ele também traz muitos artigos introdutórios interessantes que você vai conseguir entender, né, e praticar, né, e aprender, né, e reforço também a linguagem Python, ela cresceu bastante na computação científica e ela acelera muito o seu desenvolvimento, porque ela já traz muitos componentes prontos, né, que você não vai precisar, né, reinventar a roda, né, você já vai pegar e escolher qual roda que você quer colocar no seu carro, então facilita muito, Excelente. né, o seu trabalho. Material em Bom, inglês pessoal, realmente é bastante. Eu vou deixar um link para a galera aí que está interessada. A Springer, que tem é uma editora de livros, ela liberou acho que mais de 400 livros gratuitos para download. Então, quem quiser, tem muito livro lá sobre inteligência artificial. Vou deixar o link para a galera depois nos comentários. De bola, manda aí no chat. Dar uma olhada lá. E eu queria provocar vocês aí a pensarem na IA dentro da sua área. Não Isso. só como um sonho distante. Por exemplo, na área de negócios, como que você pode aplicar IA dentro da sua profissão? Eu preciso tomar uma decisão rápida dentro da minha empresa, por exemplo. Eu preciso identificar um profissional que pediu licença ou que saiu da empresa e eu preciso colocar alguém com a mesma competência no lugar dele. A IA dentro do negócio pode me ajudar muito a identificar dentro da minha própria empresa quais são as pessoas que têm aquele perfil, por exemplo, me ajudar na tomada de decisão. Aí dentro da sua área, dentro do que você faz hoje, como que a IA poderia realmente mudar a sua forma de trabalhar? Porque a IA é realidade, né? Excelente. Bom, pessoal, eu não consigo esticar um pouco mais, porque senão a gente vai encavalar outros eventos. Enfim, a gente vai encerrar. Agradeço de verdade vocês, foi muito bacana. Né? Tivemos uma participação muito legal dos alunos, mais de 110 pessoas online. Né? Talvez uma das mais populares até agora das nossas lives desse evento. Muito legal. Dani, se você tiver algum compilado de perguntas aí, se você quiser fazer, mas a gente não vai conseguir esticar muito. Né? Pessoal, os alunos que estão participando, a Daniela está postando o link do Google Forms para vocês responderem e validarem o seu certificado. Né? Agradeço muito a participação do Marcelo. Marcelo postou um monte de coisas, vai talvez conseguir falar sobre uma ou duas delas. Né? Muita gente participou de muitas áreas diferentes, de contextos diferentes. Acho que vai ser difícil a gente responder todos. Uma coisa que acontece, pessoal, às vezes é assim, depois que a gente termina um evento desse, o Google gera para a gente o chat em formato de texto, né, e depois eu vou pegar todas as perguntas, compilar elas e mandar para o Wilson, o Wendel e a Poliana, para eles produzirem um compilado de respostas, e eu distribuo para vocês de novo e falo para a tutoria mandar na sala de coordenação. Assim, só se tiver alguma dúvida um pouco mais pontual, alguma coisa, para a gente criar mesmo um contexto e discutir sobre isso.
Bill, Pode falar, Dani. nossa, nós tivemos realmente muitas perguntas. Eu tô olhando que eu anotei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acredito que o tempo não vai dar para responder todas, né? Vamos lá, escolhe umas 2 ou 3 aí delas. Vamos lá, vamos começar com a do Marcelo, Rogério. Desculpa, só uma coisa. Se eu não me engano, era o Wilson. O Wilson tinha uma outra reunião agora às 10. Wilson, se for imprescindível a sua presença lá, meu amigo, fica à vontade. Né? Se você precisar clicar no outro link da reunião, fica à vontade. Tá de olho aqui. A gente agradece. Se tiver alguma coisa, só dá um tchauzinho e vai com Deus. Bill, Beleza, eu tranquilo. posso só falar sobre o Wilson aqui? Na verdade, nós tivemos uma reunião com ele na segunda-feira e graças ao Wilson vamos começar a usar inteligência artificial na tutoria. Olha para você ver que interessante, está muito próximo da gente. Vamos começar a usar, a partir de agora, dessa semana, a inteligência artificial na tutoria para ajudar a gente em contato com os alunos. Então, é uma realidade muito próxima e graças ao Wilson, pela competência, tentou ajudar nisso. O Wilson ele é o desenvolvedor de IA do Unis atualmente e alguns chatbots, algumas análises que a gente tem de perfil de aluno, o responsável é ele. É muito bacana o trabalho dele, é um negócio bem bacana, é uma coisa que, assim, a gente achava que estava distante, aí ele veio e falou assim, não, é tranquilo, dá para fazer, vem cá para você ver como é que faz, e saiu, assim, é muito fera, assim, né? Isso, vamos lá. Perguntas, Do Marcelo. Uma pergunta a todos os professores. Eu gostaria de saber se o investimento em IA no Brasil acompanha os níveis internacionais? Difícil, hein? Também acho pouco provável. Não. Infelizmente, né, a realidade da pesquisa no Brasil, né, a gente já conhece, que é difícil você viver de pesquisa, né, aqui no Brasil, né? Embora tenham boas iniciativas, né, individuais aqui no Brasil, não existe uma política de fomento assim, direcionada para a IA como um todo, né? Então, acho que a gente ainda está bastante atrás, né, do nível de investimento que outros países têm, né? Apesar da gente ter um contato com o Google, né, o escritório da América Latina fica no Brasil, né, e que o Google é líder na pesquisa de IA, né, a gente ainda não tem esse direcionamento como um todo no país. A gente tem focos, né, centros de excelência aqui que produzem bons resultados em IA, mas isso não é difundido no país inteiro, né? Infelizmente, nós ainda estamos bem defasados nessa parte. Foi de bola. Eu acho que a gente concorda, né? E se quiser passar para a próxima pergunta, Dani, não sei. O que vocês acham? Eu concordo também. Eu acredito que o Brasil ainda está trabalhando com ferramentas que são desenvolvidas fora do Brasil. A gente ainda não tem essa pegada ainda de ter nosso desenvolvimento de inteligência artificial dentro aqui, né? Sendo fomentado dentro do nosso país. Eu vou pegar a pergunta do Hernani e da Ana Elisa e vou fazer um compilado, porque elas são mais ou menos parecidas. Com esse tanto de tecnologia e dados, não há perigo da nossa privacidade estar afetada? Conseguimos hoje nos blindar disso? Eu acho que não existe privacidade. Óbvio. Não existe privacidade. Não, já acabou, já era. Tira essa ideia da cabeça. O comentário que eu sempre faço é assim, ó, se você precisar de privacidade, você tem que pensar nela, falar assim, nossa, isso aqui não pode, então eu tenho que gastar uma energia falando assim, ó, isso aqui não pode sair. Então tá, aí beleza. Isso aí, viu? Felizmente... Essa questão de assistente virtual aí, né, acho que quem nunca passou por seu Google Assistente ali, a sua Siri respondendo as suas falas sem você chamar ela, né? Não, e aquelas conversas aleatórias, você tem uma conversa aleatória... Google.com, né?
Não, isso já aconteceu, já reparei. Às vezes a gente tinha uma conversa aleatória sobre um certo assunto, aí eu chegava em casa, né, começava a navegar e de repente começava a aparecer propaganda lá daquele assunto que eu tinha conversado. Né? Eu falei, nossa, a lâmpada, um dia desse, por exemplo, eu estava comentando perto aqui do meu Google Mini aqui, que a lâmpada do meu quarto estava muito escura, né, e como eu trabalho aqui, estava ruim. 2 dias depois começou a aparecer propagandinha do Mercado Livre, ó, lâmpada de LED de 40 watts, lâmpada de LED de 50 watts. Então, né, respondendo a pergunta dos alunos, né, hoje em dia, né, temos alguns movimentos, né, de proteção legal do usuário em alguns pontos, né, por exemplo, as últimas leis que foram publicadas na Europa, né, que tem causado aí dores de cabeça para os grandes líderes de tecnologia para se adequar, mas a realidade que a gente tem é o oposto, né? A privacidade, ela não é a solução por default, né, das empresas, é o contrário. Quando você está lá usando, né, não existe almoço grátis, né? Você está usando o Gmail, você está usando o Google Fotos, está usando lá uma penca de serviços do Google de graça, né? Só que, na verdade, não é de graça. Você está pagando isso com os seus dados, né? Se você ler lá as letrinhas miúdas que a gente nunca lê, né? Você vai ver, né, que você está pagando pelo direito de usar esses serviços gratuitos do Google com os seus dados, né? Então, se você quiser ser anônimo na internet, né, ter privacidade na internet, né, a iniciativa tem que partir de você. Então, as empresas, elas estão interessadas no oposto, que você forneça mais dados para ela, né, quanto possível, né? Então, se você quiser privacidade, você que tem que, né, correr atrás das soluções de privacidade. É possível? É, mas demanda, né, um esforço e uma vigilância constante para você não deixar, né, vazar, né, esses dados que você não quer que vaze. E uma vez que você acessou a internet, você comprou um produto, entrou numa loja online, o seu perfil já está sendo traçado. Então, a tecnologia já permite criar um perfil das coisas que você gosta. Vamos supor que você comprou um tênis. Então, você gosta de esporte. A tecnologia já consegue direcionar todos os produtos relacionados à área de esporte e oferecer para você de uma maneira que você nem perceba. Pelas redes sociais, por onde você passar, no próprio Google, uma página que você abrir. E é assim que acontece. Nada é de graça. Né? A gente não está usando nada de graça. Os nossos dados estão sendo reproduzidos e analisados para gerar valor para alguém. Vocês vão perceber assim, ó, vocês estão participando hoje com o seu e-mail pessoal aqui no Google Meet de uma palestra sobre inteligência artificial. Certeza que nos próximos dias vocês vão cruzar com algum artigo, alguma coisa aí de IA. Olha que interessante. Apareceu um artigo para mim aqui, que legal, né? Facebook, ele começa a empurrar uns cursinhos. Abre aquela guia em branco do Chrome, do celular, para você ver que vai começar a sugerir coisas de IA para você. Comigo tem acontecido bastante isso. Dani. Vamos lá. Do Edson. Existe algum risco de alguém hackear uma IA para ser usado de forma errada? Sim, ao ponto que a gente estava discutindo, né? O próprio modo como as IAs são construídas, né? Você pode, né, como o professor já falou, né, você pode mentir com estatística e guiar ela para ter um resultado enviesado, né? Se ela for mal utilizada, ela pode criar esse sentimento, né? Então, a maioria das pessoas é o que hoje a gente discute como a ditadura dos algoritmos, né? A gente tende a acreditar piamente no algoritmo, né? Porque o algoritmo não é humano, não tem emoções, então ele vai tomar a melhor decisão possível. Mas como a Polly falou, né? Quem cria essas IAs ainda são os humanos, né? A gente ainda não criou uma IA que cria IA. E eu espero que a gente não consiga. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu espero que a gente não... Então, existe esse risco, sim, e é justamente esse um dos grandes desafios de nós, pesquisadores e criadores, né, de conteúdo, né, de como evitar que isso aconteça, né? Tem que ser uma vigilância constante, né, para que a gente consiga mitigar, porque, infelizmente, a possibilidade é realmente grande. Você pode, né, alimentando dados falsos,
né, citar um caso, né, o Google, né, sempre ele, né, ele utiliza uma IA, ele utiliza a localização do seu celular, por exemplo, quando você está dirigindo, né, ele vai pegar os dados de vários celulares de motoristas para te dar aquelas informações sobre o tráfego, né, se você já ligou lá no Google Maps, né, aquela informação do tráfego, né, para ele mostrar onde está pesado, onde não está, ele é feito dessa forma. Ele calcula quantos, né, telefones com localização estão se movendo em carro, ele sabe pela velocidade se a pessoa está de carro ou está a pé, e aí se tiver muitos telefones ali naquela região é porque o tráfego está pesado, né. Aí recentemente, né, teve um cidadão lá no Reino Unido, né, que ele pegou 150 celulares, né, colocou num carrinho de mão e ficou puxando devagarzinho numa rua. O que aconteceu? O Google Maps acabou indicando que aquela rua estava engarrafada, mas a rua estava completamente deserta, só estava ele lá puxando um carrinho com 150 celulares. Então, com isso, ó, veja só que ele já bugou a inteligência artificial do Google fornecendo dados falsos, né? Então, o perigo é, sim, muito real, e é um grande desafio para a gente, né, tentar mitigar, né, e guiar, né, o uso da tecnologia, né, para as boas intenções, né, deixar o lado negro da força lá bem longe, né, daqui, porque realmente o potencial é grande, né, e pode ter consequências, né, desastrosas. Isso era algo que eu ia comentar. Às vezes a gente pensa em hackear como alguma coisa assim, nossa, o cara vai hackear uma coisa difícil, complicada, complexa, que exige... Não, um carrinho de mão e 150 celulares. Pronto. Sim. Né? Quantas pessoas contratam serviços aí para entrar no Google e clicar na página, né, no seu link, né, o cara bota lá 300 celulares para ficar clicando no seu link para sua página subir de ranking. Isso você está hackeando ali o Google. Bem lembrado. Eu já vi um produto nessas lojinhas da China, por exemplo, que você conseguia colocar 300 cartões, uma plaquinha eletrônica, você colocava 300 SIM cards ali, né, para simular o usuário. Pessoal, eu vou resumir aqui. Vou fazer mais uma. Luiz Fernando, o que acham do Teamboot, que é um robozinho que está custando mais ou menos 15 mil e é colocado dentro de empresas para ele ser um tipo de gestor? Vocês já ouviram falar? A Poliana é fã de robô, ela tem um monte de robozinhos. Né? Então, essa é uma questão que tem que ser discutida, porque tem determinadas decisões que precisa de ter sentimento para você poder tomar uma decisão adequada. Então, vamos supor, eu devo ou não demitir essa pessoa? Talvez um robô não seja eficiente, porque a gente tem que levantar determinados critérios. Então, tem muita coisa a ser discutida ainda, né? Como pode ajudar, sim, a otimizar os processos como um todo. Isso aí, sem dúvida, vai ajudar muito na tomada de decisão. Mas tem questões que ainda o ser humano precisa interagir, o ser humano precisa analisar, porque nem sempre os robôs vão ter esse conhecimento relacionado a sentimento, né? Que essa é a questão que nos difere, inclusive, dos robôs, das máquinas em geral. Nós temos sentimentos, nós conseguimos olhar de uma maneira mais contextualizada a situação. E, às vezes, nem sempre é possível colocar isso como requisito para um robô, por exemplo. Então, essas são questões que vão continuar sendo comentadas e estudadas, porque realmente causam um certo impacto, que pode ser negativo ou positivo, relacionado à IA. Bacana. Pessoal, vamos seguir nas perguntas, senão a gente vai... Se não deixar o Wendel falar... Tô brincando. Dani, vamos lá. Aqui a Juliana perguntou se a janela anônima funciona. A abinha anônima lá do navegador? A aba anônima. A mentira mais bem contada do mundo. Essa aba anônima, a única coisa que ela faz é não salvar no seu histórico de navegação, né, o que você está acessando. Mas se você acessa dados que não tem criptografia, né, não tem HTTPS, né,
está tudo correndo, né? Isso não vai impedir, por exemplo, né, que o seu empregador veja os sites que você está visitando, né? O seu tráfego, né, de requisições de HTTP está todo passando lá pelo proxy da empresa, pelo seu ISP, né? Então, né, a aba anônima, né, ela só protege o seu histórico local, ela não protege nada que está saindo do seu computador, né? Como eu disse, se você quiser privacidade, você tem que ter o esforço, né? Você vai ter que colocar uma camada de obfuscação nisso aí, né? Tipo, usar um Tor, alguma outra coisa, né? Se você quiser realmente esconder o seu tráfego, né? Eu nem vou perguntar os seus motivos para isso, mas... Eu concordo, realmente. Ela anônima é aquele ditado, né? Tampar o sol com a peneira. É uma peneira furada. Sim. Ela é uma cortininha que está no seu computador só, né? Do seu computador para fora, ele não interfere em nada. Beleza. Dani, como é que estamos aí? Tranquilo? Aqui anotado tem mais duas. Olha, faz as duas aí que a gente já mata as duas. Já mata de uma vez, então. Da Juliana, existe alguma ferramenta... Já estão 20 minutos fora do tempo mesmo, então tudo bem, foi bacana pra caramba. Né? 10 a mais, 10 a menos. Aqui, ó. Juliana, existe alguma ferramenta ou forma para ajudar a identificar links maliciosos, esses que a gente recebe por e-mail? E o Everton perguntou se vocês conhecem... Peraí. Na minha área de trabalho, o sistema elétrico de potência, a nova tendência será chamada Smart Grid. Nossa, meu inglês. Vocês já ouviram falar sobre esse assunto? Vamos lá, é isso. Beleza. Qual foi a primeira pergunta mesmo, Dani? Ferramenta ou forma para identificar links maliciosos. Sim, os links maliciosos. Bom, o Gmail ele já tem um sistema de anti-spam bem eficiente. Então, raramente você vai receber um link malicioso na sua caixa principal, né? Geralmente ele vai cair na sua caixa de spam, né? E tem sim alguns produtos que você pode usar na internet. Tem alguns direcionados, né? Por exemplo, tinha um produto brasileiro para identificar site falso de compras, que eu esqueci como é que ele chamava, eu cheguei a usar, né? Que ele recomendava... né, site que estava na lista era uma lista do Sebrae de São Paulo, né, de sites falsos de compras, era uma extensão que você podia instalar no Chrome. Então tem sim os navegadores, né, os navegadores de modo geral, né, a Mozilla, o Google, a Microsoft, elas têm um banco de dados, né, que se algum usuário encontrar um site malicioso, pode reportar para eles, funciona como se fosse um antivírus, né. Aí quando você acessa o Google, por exemplo, assim, esse site está classificado como de alto risco, deseja continuar? Entendeu? Sim, sim. Mas é meio automático. Se você encontrar algum, você pode reportar ele para poder ajudar a comunidade, mas é tipo um antivírus. Sim, já está bem integrado nos navegadores, né? Agora, quanto à segunda pergunta do Smart Grid, né? Essa tendência, né, começou em 2005 na Alemanha, né? Então, está sendo tendência agora no Brasil que está chegando, mas na Europa, né, eles já estão caminhando para isso já há algum tempo. Inclusive, né, a própria Alemanha ela colocou uma meta bastante ambiciosa, né, que ela pretende reduzir a zero, né, a participação das usinas nucleares, né, no grid de energia dela, né? E considerando que até o ano passado, né, 30% da energia que ela usava vinha de usinas nucleares, né, é uma meta bastante ambiciosa. E a solução que eles encontraram é justamente o Smart Grid, né? A produção independente de energia lá é bastante grande. Eles já têm, né, um modelo comercial para isso, já está funcionando, né, e tem eu não lembro o número exato agora, mas já tem uma grande parcela, né, de cidadãos alemães, né, que já tem energia solar no seu telhado, né, já estão produzindo sua própria energia e até ganhando dinheiro. No modelo deles, né, a energia excedente que você vende é remunerada. Então, se você produziu mais energia só que gastou e injetou no sistema, você vai receber por isso, né? Diferente daqui no Brasil, né, que você tem desconto na conta de luz, né? E o máximo que você consegue, né, é descontar a sua tarifa, você vai continuar pagando a tarifa mínima, né, aquelas participações sociais e impostos que vem lá na conta de luz. E se você tem excedente, você não vai receber nada por isso, né? Então, é um modelo um pouquinho diferente, né?
Mas é uma tendência, sim, né, que mundial. No Brasil, nós estamos vendo as primeiras iniciativas, mas ainda estamos, né, como sempre, engateando e correndo atrás. Eu estive na Índia recentemente, e lá eles estão trabalhando com essa ideia, e eles estão até estendendo isso para smart grids de Wi-Fi. Eles estavam com um projeto assim, muito louco lá, de colocar Wi-Fi nas árvores. Os caras desenvolveram um chip, é um chipzinho mesmo, com antena Wi-Fi, você coloca junto com o pezinho da árvore, e a umidade da árvore ali mantém esse chip ligado. Então, assim que tiver um hotspot de Wi-Fi próximo daquela árvore, ela se torna uma antena. Sim, são ideias, né, bizarras de smart grid, mas isso aí tá pegando mesmo, tá evoluindo. Bacana, não conhecia. Legal. Bom, pessoal, só para a gente não passar da meia hora, vou encerrar. Agradeço vocês de verdade. Obrigado, Poliana. Obrigado, Wilson. Obrigado, Wendel. Foi uma conversa muito fera. A gente tem que fazer isso mais vezes durante o ano. Vamos precisar de um grande evento para poder fazer. Enfim, acho que a gente conseguiu pelo menos jogar as sementes, né? Eu estava falando de árvore agora, nós jogando as sementes de ar desse grupo do Unis. Assim como vocês podem perceber, se você não for da área de tecnologia, IA também é a sua praia, né? Tecnologia também é a sua praia, né? Então a gente tem perfis muito crossover aqui sobre temas diferentes, sobre coisas diferentes, né? Enfim, tô vendo a Karina postar, né? A parte de linguística, por exemplo, é super importante, a gente tem que conectar esses casos, o pessoal de ciências agrárias, de modo geral, né? Saúde, então, a gente está no meio de uma pandemia, tudo está relacionado, negócios, então, nem se fala. Então, assim, vamos criar contexto e estudar IA na instituição, assim, certo? A gente está sempre aberto a propostas de a gente tentar criar grupos de estudos e criar projetos. Agradeço muito a participação de vocês mesmo, acho que é um tema que a gente tem que esticar um pouco mais. E é isso. Fique à vontade para falar, deixa o Wendel por último. Né? Mas, obrigado, pessoal, valeu mesmo, viu? Tô esperando. Pode falar, Wendel. Nada. Não, realmente, a gente precisa fazer mais esses eventos, né? Porque IA, né, tem assunto aqui para o dia inteiro de conversa, né? Então, tem muita coisa para acontecer, mas essa iniciativa, né, tem que partir aí, alunos. Vamos lá. Tente pensar, né, provoque nos professores, né? A gente pode propor, né, um BIC, né, uma bolsa de pesquisa para a gente encontrar essas novas aplicações aí da IA, e isso tem potencial até para virar startups, né, virar empresas, né? Vocês podem aí ter um grande futuro aí, né, com essas iniciativas, né? Então, a gente precisa enxergar mais onde aplicar. A gente viu hoje que não está tão distante assim, né? A gente precisa ter aquela ideia inicial, né? Procure aí um professor, né, um pesquisador já da área, para conseguir fazer essas conexões, né, e, né, tacar e vento em popa, né, para esses projetos, né? A gente precisa que vocês, né, nos procurem, né, e façam as propostas para a gente conseguir, né, tocar isso para frente. Posso falar? Fique à vontade, Poliana. Então, vamos aproveitar aí para fazer propaganda do curso de IA da Microsoft, né, Bill? Nós temos uma parceria aí, o Unis fez uma parceria muito top com a Microsoft e disponibilizou um curso que tem 2 perfis. O não técnico, que é exatamente para pessoas de diferentes áreas, que não precisa saber programar, mas que pretende conhecer como que a IA vai afetar aquela área, e vocês podem fazer esse curso já, inclusive. Já tem o formulário de inscrição, nós vamos disponibilizar, já tem algumas pessoas que já começaram a fazer, os alunos de tecnologia já começaram a fazer, e vocês podem optar pelo perfil técnico ou não técnico.
O técnico, obviamente, envolve tecnologia e programação, é mais voltado para as engenharias e tecnologia. E o perfil não técnico, qualquer pessoa pode fazer, tá? Então, eu convido todo mundo aí a fazer a sua inscrição. Vai ter uma planilha rolando aí, um formulário para criação dos e-mails, né? Para você ter um login de acesso. E você pode já começar a transformar a sua realidade a partir de agora. Sair daqui, fazer a sua inscrição e já começar a entender como que dentro da sua área você pode aplicar IA para agregar valor. Então, pensem nisso e fica aí o convite. Tá bom? Perfeito. Tranquilo, Wilson? Ô, pessoal, Pode dar tchau. super legal aí o bate-papo. Fiquem de olho mesmo lá no cursinho da Microsoft, vai estar rolando depois algumas premiações com certificação da Microsoft mesmo, para quem tiver interesse. Compensa muito, 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 a gente vai pegar muito essa área de IA lá, né, nesse cursinho, e tá aberto a todo mundo, né? Vamos lá se inscrever. Show de bola. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, a gente vai encerrar agora. Vamos fazer assim, eu vou depois pegar todas as pessoas que participaram do chat, né, a gente consegue registrar isso lá depois. Depois o pessoal da tutoria me manda um relatório com todas as perguntas, eu pego todos os e-mails, e a gente faz um disparo com as informações do curso da Microsoft, com outras informações de contato nossa, minha, da Poliana, do Wilson e do Wendel, para a gente tentar criar esse contexto. Pessoal, muitíssimo obrigado a vocês, tenham um bom dia, valeu pela participação e até a próxima. Se não me engano, amanhã, né, Wendel? Tem palestra sua, não é? Amanhã ou sexta? Amanhã? Fiquei na dúvida. Fiquei na dúvida também. Depois você confirma lá e me cadê? Amanhã tem WebVR, a Web em 3D, às 14 horas, com a Daniele Nazaré, que é uma parceira nossa de Santa Rita, e a do Wendel é na sexta-feira, desenvolvimento de IA, privacidade e ética, desafios e perspectivas, às 9 da manhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais pra vocês. Valeu. Falou, galera. Não cortou o cabelo mesmo, né? Pô, eu tô na pandemia, não tem jeito aí.